E imediatamente após o seu chamamento, Deus deu a Jeremias duas visões poderosas que definiriam a natureza do seu ministério e o que aconteceria a Judá. No versículo 11 do capítulo 1, o Senhor perguntou a Jeremias o que tinha visto. Jeremias respondeu que viu o ramo de uma amendoeira. Não era uma imagem aleatória, escolhida ao acaso. A amendoeira era significativa porque era a primeira árvore a florir na primavera, despertando antes de todas as outras. No versículo 12, Deus explicou que Jeremias tinha visto corretamente, pois Deus estava a observar para garantir que a sua palavra se cumpria. A palavra hebraica para amendoeira soava como a palavra a observar, criando um jogo de palavras que enfatizava a vigilância de Deus sobre as suas promessas. Deus estava alerta e pronto para cumprir a sua palavra, tal como a amendoeira estava atenta à mudança das estações. Depois veio a segunda visão, mais sombria e sinistra que a primeira. No versículo 13, a palavra do Senhor veio novamente a Jeremias, perguntando-lhe o que tinha visto. Desta vez, Jeremias viu uma panela a ferver, inclinada para o lado oposto ao norte. A imagem era perturbadora, como um caldeirão cheio de conteúdo quente, prestes a ser derramado numa determinada direção. No versículo 14, Deus interpretou esta visão, explicando que a destruição viria do norte sobre todos os habitantes da terra. Era um aviso de invasão, de exércitos inimigos que em breve chegariam do norte para destruir tudo à sua passagem. Deus foi mais longe no versículo 15, declarando que convocaria todos os povos dos reinos do norte. Viriam e estabeleceriam os seus tronos à entrada das portas de Jerusalém, em redor das suas muralhas e em todas as cidades de Judá. Esta era uma profecia de conquista militar, cercos e destruição que abalariam profundamente a nação. O inimigo não passaria simplesmente despercebido. Estabeleceria a sua autoridade bem nos portões da cidade santa. No versículo 16, Deus explicou a razão deste julgamento. Ele pronunciaria os seus juízos sobre o seu povo por causa da sua iniquidade, por o ter abandonado, queimado incenso a outros deuses e adorado as obras das suas próprias mãos. O julgamento não era arbitrário nem severo. Foi a consequência natural de abandonar o único Deus verdadeiro por ídolos inúteis. Mas, mesmo ao revelar este futuro terrível, Deus fortaleceu Jeremias para a batalha que se avizinhava. No versículo 17, Deus ordenou-lhe que se preparasse, se levantasse e proclamasse tudo o que ele lhe ordenasse. Deus advertiu Jeremias para que não se deixasse intimidar por eles, ou Deus intimidá-lo-ia diante deles. Foi um momento de solene dedicação, um apelo à coragem perante uma oposição esmagadora. Depois, no versículo 18, Deus fez de Jeremias uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, os seus oficiais, os seus sacerdotes e o povo da terra. Jeremias estaria sozinho contra uma nação inteira, mas permaneceria forte porque Deus o tinha fortalecido. No versículo 19, Deus prometeu que, embora lutassem contra ele, não prevaleceriam, porque Deus estaria com ele. Antes de mergulharmos num dos livros proféticos mais dramáticos alguma vez escritos, imagine ser escolhido para uma missão impossível antes mesmo de respirar pela primeira vez. Imagine-se sozinho contra reis, contra sacerdotes e contra uma nação inteira, determinada a silenciar a sua voz. Esta é a história de um jovem que nunca pediu para ser profeta, um homem que clamou por ser demasiado jovem e não saber falar. E, no entanto, se tornou a própria voz de Deus nas horas mais negras da história de Judá. Jeremias testemunhou o colapso de tudo aquilo em que o seu povo acreditava ser inabalável. Viu uma nação convencida de que o templo de Deus os tornava invencíveis, que os rituais religiosos podiam encobrir uma profunda corrupção moral, que de alguma forma podiam adorar outros deuses e reivindicar a proteção divina.
Por entre lágrimas e perseguições, rejeição e prisão, Jeremias entregou mensagens que ninguém queria ouvir. O seu livro não é apenas história antiga. É um relato cru e sem filtros do que acontece quando uma sociedade abandona a verdade, quando os seus líderes falham com o seu povo e quando as instituições religiosas se tornam meras cascas vazias. Com o seu chamamento estabelecido e a sua missão clara, Jeremias iniciou o seu ministério profético. O capítulo 2 começa com a palavra do Senhor, a chegar até ele no versículo 1, ordenando-lhe que fosse e proclamasse aos ouvidos de Jerusalém uma mensagem sobre o seu relacionamento passado com Deus. No versículo 2, Deus recordou-lhes, através de Jeremias, a devoção da sua juventude, como o amaram como uma noiva, como o seguiram pelo deserto, por uma terra que não tinha sido semeada. Estes foram os primeiros dias da relação de Israel com Deus, logo após a libertação do Egito, quando seus corações estavam totalmente devotados a Ele e confiavam plenamente nele. No versículo 3, Deus declarou que Israel era santo para o Senhor, as primícias da sua colheita. Qualquer pessoa que os devorasse seria considerada culpada, e a destruição viria sobre eles. Deus tinha protegido o seu povo como um marido zeloso protege a sua noiva. Mas algo tinha corrido terrivelmente mal naqueles primeiros dias. O amor apaixonado tinha esfriado. O serviço devotado transformara-se em rebelião. No versículo 5, através de Jeremias, Deus perguntou aos seus antepassados qual a falha que tinham encontrado nele para que se afastassem tanto, seguindo ídolos inúteis e tornando-se eles próprios inúteis. Era uma pergunta dolorosa vinda de um Deus que nada tinha feito para além de amar e proteger o seu povo. O que é que ele tinha feito de errado? O que é que ele não tinha providenciado? Deus lembrou-lhes, no versículo 6, que nunca tinham perguntado onde ele estava, aquele que os tinha tirado do Egito e os tinha conduzido pelo deserto árido, por uma terra de desertos e ravinas, uma terra de seca e escuridão, onde ninguém viajava e ninguém vivia. Deus tinha-os guiado por áreas difíceis, tinha-os providenciado quando nada havia, tinha-os protegido quando estavam vulneráveis. No versículo 7, Deus falou de como os tinha levado para uma terra fértil para comerem dos seus frutos e da sua rica produção. Mas, ao entrarem, profanaram a sua terra e tornaram a sua herança abominável. A dádiva fora rejeitada, a bênção transformara-se em maldição. A acusação tornou-se mais forte e mais específica. No versículo 8, os sacerdotes nunca perguntaram: onde está o Senhor? Aqueles que lidavam com a lei não o conheciam. Os líderes revoltaram-se contra ele e os profetas profetizaram por meio de Baal, seguindo ídolos inúteis. Todos os níveis de liderança falharam. Os líderes espirituais tornaram-se espiritualmente cegos. No versículo 11, Deus destacou que nunca nenhuma nação tinha trocado os seus deuses, embora não fossem deuses de facto. Contudo, o seu povo trocara a sua glória por ídolos inúteis. A ironia era devastadora. As nações pagãs permaneceram fiéis aos falsos deuses, enquanto o povo eleito de Deus abandonou o Deus verdadeiro. No versículo 12, Deus invocou os céus para que se aterrorizassem com isso, para que tremessem de grande medo, porque o seu povo tinha cometido 2 pecados. No versículo 13, Deus explicou-os claramente. Tinham-no abandonado a uma fonte de água viva e cavado as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não conseguiam reter água. A imagem era poderosa e trágica. Tinham abandonado a fonte da verdadeira vida por vasos furados que os deixavam sedentos. Trocaram o que funcionava pelo que não funcionava, o que era eterno pelo que era temporário, o que os satisfazia pelo que os deixava vazios. No versículo 17, Deus perguntou se não o tinham causado ao abandoná-lo, quando ele os guiava no caminho.
No versículo 19, Deus declarou que a sua iniquidade os castigaria, e a apostasia os repreenderia, dando-lhes a conhecer e ver quão maligno e amargo era abandonar o Senhor e não o temer. Apesar da gravidade do pecado de Judá e da profundidade da traição, o coração de Deus ainda desejava o seu regresso. No capítulo 3, versículo 1, Deus apresentou um cenário através de Jeremias. Se um homem se divorciasse da sua mulher e esta o deixasse e casasse com outro homem, deveria voltar para ela? A terra não estaria completamente contaminada? De acordo com a lei, tal reunião era proibida. Mas Deus declarou que tinham vivido como prostitutas com muitos amantes e, no entanto, chamou-os de volta para ele. A misericórdia neste convite era chocante. Considerando a profundidade da sua traição, Deus estava disposto a violar os seus próprios princípios para trazer o seu povo de volta. No versículo 6, durante o reinado do rei Josias, o Senhor perguntou a Jeremias se tinha visto o que o Israel infiel tinha feito, subindo a todos os altos montes e debaixo de todas as árvores verdes, cometendo ali adultério. Deus pensou que depois de terem feito tudo isto, voltariam para ele, mas não voltaram. Como é referido no versículo 7, a irmã infiel de Judá viu isso, testemunhou o castigo de Israel e deveria ter aprendido com isso. Contudo, no versículo 8, mesmo depois de Deus ter dado a Israel infiel a sua certidão de divórcio e a ter expulsado por causa de todos os seus adultérios, Judá não teve medo e saiu e cometeu adultério ele mesmo. Judá viu a sua nação irmã ser destruída pela idolatria e pensou que poderia escapar impune do mesmo pecado. No versículo 10, Deus observou que, apesar de tudo isto, a irmã infiel de Judá não voltou para ele de todo o coração, mas apenas fingindo. Houve reformas religiosas sob o reinado de Josias, mas o coração do povo não tinha mudado verdadeiramente. Cumpriam as formalidades sem arrependimento genuíno. Contudo, o desejo de Deus pela restauração permanecia. No versículo 12, Deus ordenou a Jeremias que proclamasse estas palavras ao norte, chamando o Israel infiel a regressar, porque Deus era misericordioso e não ficaria irado para sempre. O convite estava aberto. A porta não estava fechada. O único requisito foi enunciado no versículo 13. Deus explicou como seria a verdadeira mudança. Se realmente se tratassem com justiça, se não oprimissem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, se não derramassem sangue inocente nesse lugar, e se não seguissem outros deuses para a sua própria ruína. No versículo 8, Deus apontou que eles confiavam em palavras mentirosas e sem valor, expondo a vacuidade da sua confiança. A sua confiança era mal depositada e a sua segurança, uma ilusão. De seguida, Deus enumerou os seus pecados no versículo 9, perguntando se roubariam e matariam, cometeriam adultério e perjúrio, queimariam incenso a Baal e seguiriam outros deuses que não conheciam. A lista era chocante na sua abrangência e gravidade. No versículo 10, Deus apontou a hipocrisia. Então, vinham e apresentavam-se diante dele na casa que tinha o seu nome e diziam que estavam a salvo de cometer todas estas abominações. Usavam o templo como esconderijo, um local para caçar pecados, pensando que a casa de Deus os protegeria do julgamento divino. No versículo 11, Deus perguntou se a casa que tinha o seu nome se tinha tornado um covil de ladrões para eles, acrescentando que ele estava a te observar. Nada estava oculto aos seus olhos. Para enfatizar o seu ponto, Deus disse a Jeremias, no versículo 12, para ir ao lugar em Silo, onde ele tinha originalmente estabelecido uma morada para o seu nome, e ver o que tinha feito com ela por causa da maldade do seu povo, Israel. Silo fora o local do tabernáculo, o lugar onde habitava a presença de Deus antes da construção do templo. Mas Deus permitiu que fosse destruído quando o seu povo persistiu no pecado.
O templo de Jerusalém não estava imune ao mesmo destino. No versículo 14, Deus declarou que faria a casa que levava o seu nome, o templo em que confiavam, o mesmo que fizera a Silo. A sua falsa segurança seria destruída. O edifício que pensavam que o salvaria não conseguiu sequer salvar-se a si próprio. A profundidade da idolatria de Judá chocou até o próprio Deus, e a extensão do seu adultério espiritual chegou a todos os cantos da sociedade. No capítulo 7, versículo 17, Deus perguntou a Jeremias se via o que estavam a fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não era algo escondido, era algo aberto e descarado. No versículo 18, toda a família participava na idolatria. As crianças juntavam lenha, os pais acendiam o lume e as mulheres amassavam a massa para fazer bolos para a rainha dos céus. Ofereciam libações a outros deuses para provocar a ira de Deus. Era uma atividade familiar, transmitida de geração em geração, com todos a participarem numa rebelião contra Deus. Mas no versículo 19, Deus perguntou se realmente o estavam a provocar. Não estavam eles próprios para sua própria vergonha? O seu pecado não estava a ferir tanto a Deus como os estava a destruir. As consequências foram claramente declaradas no versículo 20. Deus anunciou que a sua ira e fúria seriam derramadas sobre aquele lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores do campo e os frutos da terra, e arderiam sem se apagar. O julgamento seria total e inevitável. Nada escaparia ao fogo da sua ira. No versículo 21, Deus disse-lhes para acrescentarem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comerem eles próprios a carne. No versículo 22, Deus lembrou-lhes que, quando libertou os seus antepassados do Egito, não lhes deu simplesmente ordens sobre holocaustos e sacrifícios. No versículo 23, o que ele realmente lhes ordenou foi que lhe obedecessem, para que ele fosse o seu Deus e eles o seu povo. Ele queria um relacionamento, não um ritual. Mas, no versículo 24, não ouviram nem prestaram atenção. Em vez disso, seguiram as tendências obstinadas dos seus corações maus e retrocederam em vez de avançar. No versículo 21, Deus ordenou-lhes que cortassem os cabelos e os atirassem fora, para se lamentarem nos montes áridos, porque o Senhor tinha rejeitado e abandonado a geração que estava sob a sua ira. O julgamento foi pronunciado e o castigo foi aplicado. O capítulo 8 revelou a extensão do juízo vindouro. No versículo 1, Deus declarou que, naquele tempo, os ossos dos reis e dos oficiais de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém seriam removidos dos seus túmulos, e os mortos não descansariam em paz. No versículo, não seriam recolhidos nem sepultados, mas seriam como lixo espalhado pelo chão. Os próprios objetos da sua idolatria testemunhariam a sua humilhação. Os poderes mundanos que adoravam em vez de Deus olhariam com desprezo para os seus restos mortais dispersos. No versículo 3, Deus disse que, onde quer que os exilasse, todos os sobreviventes desta nação perversa prefeririam a morte à vida. O julgamento seria tão severo que a própria existência se tornaria insuportável. Deus usou uma poderosa lição visual para mostrar a Jeremias o destino de Judá através de um simples objeto. No capítulo 13, versículo 1, o Senhor disse a Jeremias para ir comprar um cinto de linho e colocá-lo à volta da cintura, mas para não o deixar tocar na água. O cinto de linho era caro e valioso, o tipo de vestuário que representava dignidade e valor. No versículo 2, Jeremias obedeceu sem questionar, comprou o cinto e colocou-o à volta da cintura, como Deus lhe ordenara. Usou-o como lhe foi dado, sem nunca o lavar. Depois, no versículo 4, Deus disse-lhe para pegar no cinto que tinha comprado e que usava à cintura, ir a Perate e escondê-lo numa fenda nas rochas.
Era uma ordem estranha, mas Jeremias não discordou. No versículo 5, foi e escondeu-o em Perate, como o Senhor lhe tinha ordenado. O cinto foi colocado num local onde ficaria exposto à umidade, sujidade e deterioração. Muitos dias depois, no versículo 6, o Senhor disse a Jeremias para regressar ao Eufrates e pegar no cinto que ele lhe tinha dito para lá esconder. No versículo 7, Jeremias foi ao Eufrates, desenterrou o cinto e apanhou-o onde o tinha escondido. Mas agora estava arruinado e completamente inútil. O cinto que antes fora novo e precioso, limpo e digno, agora já não tinha valor, já não servia para nada. No versículo 8, a palavra do Senhor veio a Jeremias com a interpretação. No versículo 9, Deus explicou o significado. Declarou que, da mesma forma, destruiria o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Assim como o cinto se desgastou ao ponto de deixar de ter utilidade, a nação desgastar-se-ia ao ponto de não haver mais redenção. No versículo 10, Deus descreveu aquele povo ímpio que se recusou a ouvir as suas palavras, que seguiu a obstinação dos seus corações e que seguiu outros deuses para o servir e adorar. Seriam como aquele cinto, completamente inúteis. O seu propósito seria destruído. O seu valor seria perdido. No versículo 11, Deus explicou o plano original. Assim como um cinto é atado à cintura de um homem, ele tinha atado toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Assim, o seu propósito era ser o seu povo para a sua fama, louvor e honra. Mas não o ouviram. A aliança quebrada era como aquele cinto quebrado, algo que outrora teve propósito e valor, mas que foi destruído pela negligência e rebeldia. Deus deu então outro sinal no versículo 12, dizendo a Jeremias para dizer ao povo que todos os odres fossem enchidos de vinho. O povo respondia dizendo que sabia que cada odre devia ser enchido de vinho, como se estivesse a afirmar o óbvio. Mas no versículo 13, Deus revelou o verdadeiro significado por detrás da declaração. Embriagaria todos os habitantes da terra, os reis que se sentavam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os que viviam em Jerusalém. Não estariam embriagados com vinho, mas com juízo e confusão. No versículo 14, Deus declarou que os esmagaria uns contra os outros, pais e filhos. Não permitiria que a piedade, a misericórdia ou a compaixão o impedissem de os destruir. O juízo seria total e absoluto, sem deixar escapatória. Uma seca devastadora atingiu Judá, subjugando a nação de uma forma que nunca nenhuma guerra tinha feito. O capítulo 14 começa no versículo 1, onde a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias a respeito da seca. No versículo 2, Judá estava de luto e as suas cidades definhavam. O povo lamentava a terra, e um clamor elevou-se de Jerusalém. O sofrimento era generalizado e visível. No versículo 3, os nobres enviaram os seus servos em busca de água, mas estes foram às cisternas e não encontraram água. Regressaram com os seus cântaros vazios, desapontados e desesperados. Cobriram a cabeça de vergonha. A própria terra sofreu juntamente com o povo. No verso 4, o solo rachou porque não choveu, e os agricultores ficaram desapontados e cobriram a cabeça. Nem a vida selvagem, porque não havia pasto. No versículo 6, jumentos selvagens permaneciam nos montes áridos, ofegando como chacais. Os seus olhos esvaíam-se pela falta de pasto. Todo o ecossistema estava a desmoronar-se sob o peso do julgamento de Deus através da natureza. Jeremias, vendo o desespero do seu povo, clamou a Deus em seu favor. No versículo 7, reconheceu a sua maldade e admitiu que os seus pecados testemunhavam contra eles. Suplicou a Deus que fizesse algo por amor ao seu nome, confessando que a apostasia deles era grande e que tinham pecado contra ele. No versículo 8, Jeremias chamou a Deus a esperança de Israel.
o seu Salvador em tempos de angústia, perguntando por que é que ele era como um estranho na terra, como um viajante que tinha ficado apenas uma noite. No versículo 9, perguntou: por que é que Deus parecia um homem apanhado de surpresa, como um guerreiro impotente para salvar? Contudo, ele lembrou a Deus que eles eram o seu povo e carregavam o seu nome, implorando-lhe que não os abandonasse. Mas a resposta de Deus foi dura e inesperada. No versículo 10, o Senhor disse sobre este povo que eles amavam vaguear sem rumo e não refreavam os seus passos. Declarou que não os aceitava e que agora se lembraria da sua maldade e os castigaria pelos seus pecados. Depois veio a ordem que deve ter partido o coração de Jeremias. No versículo 11, o Senhor disse a Jeremias para não orar pelo bem-estar deste povo. Deus estava a proibir a intercessão, fechando a porta aos apelos do profeta. No versículo 12, Deus explicou que, embora jejuassem, não ouviria o seu clamor. Embora oferecessem holocaustos e ofertas de cereais, ele não os aceitaria. Em vez disso, ele destruí-los-ia com a espada, a fome e a peste. Os 3 instrumentos de julgamento foram nomeados, e não havia como escapar-lhes. Jeremias tentou mais uma abordagem. No versículo 13, disse ao Senhor que os profetas continuavam a dizer ao povo que não veria a espada nem sofreria fome, que Deus lhes daria uma paz duradoura naquele lugar. Jeremias estava a salientar que os falsos profetas estavam a contradizer a verdadeira mensagem de Deus. Mas a resposta de Deus no versículo 14 foi clara e condenatória. O Senhor disse-lhe que os profetas estavam a profetizar mentiras em seu nome. Não os tinha enviado, nem os tinha designado, nem lhes tinha falado. Estavam a profetizar visões falsas, adivinhações, idolatrias e as ilusões das suas próprias mentes. No versículo 15, Deus pronunciou juízo sobre estes profetas mentirosos, declarou que aqueles profetas que profetizavam em seu nome, embora ele não os tivesse enviado, e que diziam que nem a espada nem a fome atingiriam aquela terra, pereceriam pela espada e pela fome. No versículo 16, o povo que os ouvia seria lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, sem ninguém que os sepultasse, as suas mulheres, filhos ou filhas. Deus derramaria sobre eles a calamidade que mereciam. Deus pediu algo invulgar e difícil a Jeremias, algo que o diferenciasse de todos os que o rodeavam. No capítulo 16, versículo 1, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias com uma ordem pessoal. No versículo 2, Deus disse-lhe claramente que não deveria casar e ter filhos ou filhas naquele lugar. Isto não era uma sugestão ou uma disciplina espiritual. Era uma ordem direta. Numa cultura onde o casamento e os filhos eram esperados, onde ser solteiro era considerado estranho e até vergonhoso, Jeremias recebeu ordem para permanecer sóbrio. Deus explicou a razão por detrás desta ordem no versículo 3. Ele disse que, em relação aos filhos e filhas nascidos naquela terra, e às mulheres que eram suas mães e aos homens que eram seus pais, no versículo 4, eles morreriam de doenças mortais. Não seriam chorados nem sepultados, mas seriam como lixo atirado para o chão. Pereceriam pela espada e pela fome, e os seus cadáveres tornar-se-iam alimento para as aves do céu e para os animais da terra. O celibato de Jeremias era uma profecia viva, um sinal de que trazer filhos para aquela sociedade condenada era inútil, porque não tinham futuro. Mas a ordem ia para além do casamento. No versículo 5, o Senhor disse a Jeremias para não entrar numa casa onde houvesse um banquete fúnebre. Não deveria ir para lamentar ou demonstrar compaixão, porque Deus tinha retirado a sua bênção, o seu amor e a sua piedade daquele povo. As obrigações sociais normais da vida em comunidade estavam proibidas a Jeremias. No versículo 6, Deus declarou que tanto ricos como pobres morreriam naquela terra. Não seriam sepultados nem lamentados, e ninguém se cortaria ou raparia a cabeça por eles.
As práticas tradicionais de luto cessariam, porque a morte se tornaria tão comum que perderia o seu significado. No versículo 7, ninguém ofereceria comida para consolar os que choravam pelos mortos. Nem mesmo por um pai ou uma mãe, ninguém ofereceria bebida para os confortar. O tecido social que mantinha as comunidades unidas durante o luto seria quebrado. Depois, no versículo 8, Deus acrescentou outra restrição. Jeremias não devia entrar numa casa onde houvesse festa e sentar-se para comer e beber. Também não poderia participar nas celebrações. Sem luto, sem celebração, isolamento social completo. Deus explicou o propósito no versículo 9. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, declarou que diante dos seus olhos e nos seus dias, ele poria fim aos sons de alegria e júbilo e às vozes de noivos naquele lugar. A alegria em que Jeremias não podia participar desapareceria em breve por completo. No versículo 10, Deus disse a Jeremias que, quando anunciasse tudo isto ao povo e estes perguntassem por que é que o Senhor tinha decretado uma calamidade tão grande contra eles, questionando que mal tinham feito e que pecado tinham cometido contra o Senhor, o seu Deus. No versículo 11, Jeremias deveria dizer-lhes que era porque os seus pais tinham abandonado Deus e seguido outros deuses, servindo-os e adorando-os. Tinham abandonado a Deus e não guardado a sua lei. No versículo 12, Deus acrescentou que a geração atual se tinha comportado de forma ainda mais perversa do que os seus pais. Cada um seguia a obstinação do seu coração mau em vez de obedecer a Deus. O facto de Jeremias ser solteiro e estar isolado da vida social normal era um lembrete constante e visível de que Judá não tinha futuro pelo qual valesse a pena viver, a não ser que se arrependesse. A permanência do pecado de Judá e a sua natureza profundamente enraizada tornaram-se o foco da próxima mensagem de Deus. No capítulo 17, versículo 1, Deus descreveu como o pecado de Judá foi gravado com uma ferramenta de ferro, inscrito com uma ponta de sílex nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Não se tratava de um problema superficial ou de uma rebelião passageira. O seu pecado estava tão profundamente gravado que se tornara parte da sua identidade. A ferramenta de ferro e a ponta de sílex representavam algo que não podia ser facilmente apagado ou lavado. No versículo 2, até os seus filhos se lembravam dos seus altares e postes de Azerá, junto das árvores frondosas e nas altas colinas. A idolatria tinha sido transmitida por gerações, tão normalizada que as crianças cresceram a pensar ser natural adorar falsos deuses ao lado do verdadeiro Deus. No versículo 3, Deus declarou que, por causa do pecado em todo o país, ele entregaria as suas riquezas, todos os seus tesouros e os seus lugares altos como despojo. No versículo 4, por sua própria culpa, perderiam a herança que Deus lhes dera. Deus escravizá-los-ia aos seus inimigos numa terra desconhecida, porque tinham acendido a sua ira, e ela arderia para sempre. Deus contrastou então duas formas de viver. No versículo 5, ele disse que maldito seria aquele que confiasse no homem, que dependesse da carne para a sua força, e cujo coração se afastasse do Senhor. No versículo 6, essa pessoa seria como um arbusto no deserto, e não veria prosperidade quando ela chegasse. Habitaria nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde ninguém vivia. Mas no versículo 7, bendito era o homem que confiava no Senhor, cuja confiança estava nele. No versículo 8, ele seria como uma árvore plantada junto à água, que estendeu as suas raízes para o ribeiro, não temeu quando veio o calor. As suas folhas estavam sempre verdes, não teve preocupações no ano da seca e nunca deixou de dar fruto. Então, Deus revelou algo sobre a natureza humana, que explicava por que é que o pecado de Judá estava tão profundamente enraizado. No versículo 9, o coração é enganoso acima de todas as coisas
e incurável. Quem o pode compreender? O problema não era apenas o comportamento externo, era a condição interna do coração humano. No versículo 10, Deus declarou que Ele, o Senhor, sondava o coração e examinava a mente, para recompensar o homem de acordo com a sua conduta, de acordo com o que as suas obras mereciam. Nada estava oculto aos olhos de Deus, e cada pessoa enfrentaria as consequências das suas escolhas. No versículo 12, Jeremias descreveu um trono glorioso, exaltado desde o princípio, como lugar do santuário de Deus. No versículo 13, declarou que todos os que abandonassem o Senhor seriam envergonhados. Os que se afastassem dele seriam inscritos no pó, porque abandonaram o Senhor, fonte de água viva. Jeremias fez então um apelo pessoal no versículo 14, pedindo ao Senhor que o curasse para que fosse curado, que o salvasse para que fosse salvo. Pois era ao Senhor que ele louvava. O profeta sabia que só Deus poderia resolver o problema do pecado profundamente enraizado, tanto nele como na sua nação. Deus enviou Jeremias para testemunhar algo que se tornaria uma poderosa mensagem sobre a sua soberania e o futuro de Judá. No capítulo 18, versículo 1, a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor. E no versículo 2, Deus disse-lhe para ir à casa do oleiro, onde lhe daria a sua mensagem. Jeremias obedeceu, e foi observar o oleiro a trabalhar. No versículo 3, desceu à casa do oleiro, e viu-o a trabalhar na roda. No versículo 4, o vaso que o oleiro estava a moldar com o barro deformou-se nas suas mãos, pelo que o oleiro o transformou noutro vaso, moldando-o da forma que lhe pareceu melhor. Esta simples cena continha uma profunda verdade. No versículo 5, a palavra do Senhor veio a Jeremias, perguntando no versículo 6 se ele não poderia fazer com Israel o mesmo que o oleiro fizera. Deus declarou que, tal como o barro nas mãos do oleiro, assim era Israel nas suas mãos. Deus explicou o seu princípio de lidar com as nações. No versículo 7, se em algum momento ele anunciasse que uma nação ou reino seria desarraigado, derrubado e destruído, no versículo 8, e se essa nação a quem ele advertiu se arrependesse do seu mal, então ele arrepender-se-ia e não lhe infligiria o desastre que tinha planeado. O contrário também era verdadeiro. No versículo 9, se noutro momento ele anunciasse que uma nação ou reino seria edificado e plantado, no versículo 10, e se fizesse o mal aos seus olhos e não lhe obedecesse, então reconsideraria o bem que tinha planeado fazer por ela. No versículo 11, Deus disse a Jeremias para dizer ao povo de Judá e aos que viviam em Jerusalém que o Senhor lhes estava a preparar um desastre e a engendrar um plano contra eles. Cada um deveria converter-se dos seus maus caminhos, reformar os seus caminhos e as suas ações. Mas no versículo 12, a resposta do povo foi desesperançada. Responderiam que não adiantava nada, que continuariam com os seus próprios planos, e cada um seguiria a obstinação do seu coração perverso. Os seus corações estavam tão endurecidos que nem a clara advertência de Deus os conseguiu mover. Então, Deus deu a Jeremias outro sinal, mais dramático e irreversível do que o primeiro. No capítulo 19, versículo 1, o Senhor disse a Jeremias para ir comprar um vaso de barro a um oleiro. Deveria levar consigo alguns dos anciãos do povo e dos sacerdotes, conforme o versículo 2, e ir ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da Porta dos Cacos. Aí, deveria proclamar as palavras que Deus lhe revelaria. No versículo 3, Jeremias deveria dizer que os reis de Judá e o povo de Jerusalém deveriam ouvir a palavra do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, declarou que traria um desastre sobre aquele lugar que faria zumbir os ouvidos de todos os que o ouvissem. No versículo 4, Deus explicou que isso aconteceu porque o tinham abandonado e transformado aquele lugar num santuário para deuses estrangeiros. Queimaram ali sacrifícios, a deuses que nem eles, nem os seus pais,
nem os reis de Judá alguma vez conheceram, e encheram aquele lugar com o sangue de inocentes. No versículo 5, construíram os altares de Baal para queimar os seus filhos no fogo como ofertas a Baal, algo que Deus nunca ordenou ou mencionou, nem passou pela sua mente. O horror do sacrifício de crianças atingira um nível insuportável. No versículo 10, depois de proclamar estas palavras, Deus disse a Jeremias para partir o jarro enquanto aqueles que o acompanhavam observavam. No versículo 11, ele deveria dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito que destruiria aquela nação e aquela cidade. Assim como aquele jarro de oleiro foi partido e não pôde ser reparado, ao contrário do barro na mão do oleiro que podia ser remodelado, aquele jarro, uma vez partido, estava irreparável. Enterrariam os mortos em Tofete, até que não houvesse mais espaço. Depois de entregar a mensagem de Deus sobre o jarro partido, Jeremias regressou para enfrentar as consequências da sua profecia. No capítulo 20, versículo 1, quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o chefe do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas.